Este é o primeiro vídeo do ciclo Conversas sobre o Planeta, que eu lanço hoje, dia 22 de abril, Dia Mundial da Terra. 7 conversas com pessoas incríveis. Espero que vocês aproveitem. Olá, pessoal! Agora a gente vai conversar com a Lila Leite, que tem um projeto muito lindo chamado Marginais do Pinheiros. E ela tira fotos maravilhosas da vida ao longo das margens do Rio Pinheiros. A gente pode até duvidar. Tem vida ao longo das margens do Rio Pinheiros, Lila? Pois é, tem muita gente que duvida, né? Eu também duvidei muito tempo, também duvidava, mas tem vida e tem muita vida ao longo do Rio Pinheiros. É só a gente parar para olhar, né? Basta a gente olhar que a gente vai ver que tem muita vida. E como começou esse projeto? O projeto começou com, na verdade, o meu marido, ele costuma treinar na ciclovia do Rio Pinheiros. Não sei se todo mundo sabe, mas no Rio Pinheiros tem uma ciclovia que o pessoal pedala bastante e usa para treinar. Meu marido é um deles. E aí ele voltava para casa me falando que tinha visto alguns pássaros que eu tinha fotografado no Pantanal. E eu duvidava, né? Óbvio. Falava, imagina, você tá confundindo bem-te-vi com garça moura, bem-te-vi com outros pássaros que ele me falava nas fotos, me mostrava nas fotos do Pantanal, e eu falava, imagina, você não viu isso, nunca isso vai existir no Rio Pinheiros. E aí ele insistiu tanto, falou, você precisa ir lá ver, que um dia eu fui lá com ele, né, peguei minha bike também, e fui lá ver para ter certeza que ele estava errado, né, mas aí, na verdade, eu é que estava errada, porque essa primeira vez que eu fui, eu já consegui avistar um pássaro que é super bacana de ser visto, que é de pequeno porte, mas ele é migratório, que é o pernilongo de costas brancas, super bonitinho, é uma graça, todo mundo ia gostar de ver ele, que ele é super bonitinho, e estava lá, em bando, né, tinham alguns nas águas do Rio Pinheiros mesmo. Como é pernilongo? Costas brancas, e tem o de costas pretas também, depende do tipo da coloração, né, deles, da extensão da coloração deles, né. Uhum. E aí começou, então? Aí começou, e aí eu comecei a ir sempre, né, fazer uma visitação mais constante lá no Rio, na Marginal, e comecei a avistar vários pássaros, até um dia que eu avistei uma garça moura, que é uma garça enorme, é uma ave enorme, com uma envergadura gigante, e eu conheci ela e fiquei apaixonada. Quando eu fui para o Araguaia, né, no Pantanal, quando eu vi ela sobrevoando o rio e vindo na minha direção, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, nossa, não é possível que seja uma garça-moura. E ela passou, assim, a poucos metros da minha vista, e eu fiquei congelada, fiquei muito feliz, e aquilo me deu um ânimo, uma esperança, e eu fiquei aquilo me encheu de esperança, na verdade, e a partir daí eu comecei a anotar e registrar todos os pássaros que eu começava a avistar. Mas o projeto, a intenção do projeto é mostrar a vida dos animais, não só dos pássaros, mas dos animais no rio. Então é a interação deles com o Rio Pinheiros, né? Com toda a poluição que ele tem, com o lixo que ele carrega, né? As suas fotos, Lila, mostram esse contraste, né, entre a beleza da natureza que insiste em estar ali naquele lugar bem poluído, né, fedido, inclusive, né, na maioria das vezes, e o lixo. Esse seu trabalho de mostrar essa beleza em meio ao lixo, à poluição, vai inspirar as pessoas. Qual é o seu objetivo com esse trabalho? De que forma você quer tocar as pessoas? O objetivo do trabalho é que as pessoas enxerguem que no Rio, que a cidade de São Paulo considera um rio morto, e ele é realmente um rio morto, né,
pelo grau de poluição que ele apresenta, que ele tem vida, né? Nas margens dele existe muita vida e que a gente precisa observar isso e começar a enxergar isso e não ignorar, né? E o fato das fotos apresentarem esse contraste exatamente para apresentar a força da natureza e o quanto ela consegue se adaptar, quanto ela consegue, numa condição tão precária e de tanta escassez, ela consegue se adaptar e consegue sobreviver, né? A gente não sabe, obviamente, em quais condições, provavelmente, se fizesse algum estudo, esses pássaros, não sei se vivem menos ou se apresentam alguma doença, eu não sei, eu não tenho estudo sobre isso, só tenho algumas conversas com biólogos, né, a respeito, mas nada científico, mas o fato é que a natureza está lá, né, está lá para ser vista, está lá em abundância, né? Não só a fauna, mas a flora também tem diferentes flores ao longo do rio, lindas, coloridas, né? Nós temos borboletas lá, que são lindas, né? Então você está andando de bicicleta lá, então é um contraste. Você tem flores, borboletas que te remete a um lugar maravilhoso. Automaticamente você pensa num lugar muito agradável, né? E lá você está em uma região que tem um mau cheiro, realmente, que você está vendo, não é belo, né? Você está vendo lixo, você está vendo um rio que é degradado, que é completamente abandonado. Então, esse é o objetivo do projeto, é mostrar a verdadeira cara, o verdadeiro Rio Pinheiros. Ele é poluído, sim, muito poluído, abandonado, mas a natureza está ali, forte, resistente e lutando pela vida ali. Você, Lila, tocou num ponto que eu acho muito interessante, a questão da adaptabilidade, né? Eu acho que todas as espécies, para sobreviver, elas têm que se adaptar, né? Se uma espécie não consegue se adaptar, ela se extingue. Uhum. Então, a gente tem esses seres ali em volta se adaptando àquele ambiente imundo. De alguma forma, eles estão tirando proveito disso, né? Com certeza. Assim, a natureza é muito inteligente para isso. Lila, agora uma coisa que eu penso é que assim, o Rio Pinheiros, no caso, que é o mais próximo aqui da nossa região, é uma coisa de certa forma presente e de certa forma distante, porque a gente vê assim, passando em geral pelo carro, dirigindo por ali, mas tirando as pessoas que costumam usar ali aquelas ciclofaixas, a gente não tem acesso ao rio, né? A gente não chega, não dá para olhar, para curtir esses momentos que você está descrevendo de beleza, que deve causar até muita emoção, né? Você vê esses animais ali, mas a gente não tem acesso. Como que a gente poderia ter mais acesso ao rio assim? Hoje em dia, as pessoas só conseguem ter acesso através da ciclovia, então tem que ter bicicleta. Né, você tem que estar em cima de uma bicicleta para conseguir entrar ali. Então, por exemplo, agora na quarentena ela está fechada, né? Pelo menos a da cidade universitária está fechada. A pé você não consegue entrar. E o acesso realmente é muito limitante, né? Muito limitador. E isso com certeza afasta o rio da população. Isso é um fator que afasta e faz as pessoas só passarem correndo por cima ou pela lateral dele, né, com pressa para casa ou para o trabalho e não prestam atenção nele. Esse também é um objetivo do projeto, né, levar o rio até as pessoas e as pessoas até o rio, depois através de exposição e essas coisas, mas e de projetos que tragam as pessoas para perto do rio. Eu tenho vontade de fazer alguns projetos futuros, projetos assim de grupos fotográficos, essas experiências fotográficas. Mas o que deveria ser feito é abrir
ao público, né? Como não ser só uma ciclovia, mas fazer um parque linear, né? Ali nas margens do rio, porque eu penso que por mais que seja muito poluído e desagradável, eu imagino que quanto mais as pessoas ficarem perto do rio e sentirem que ele é delas, né, que ele faz parte da cidade, que ele pertence à cidade e pertence a elas, elas começam a lutar por ele, né? Então elas começam a incentivar projetos que lutam por ele, começam a pressionar autoridades. Então, se é um rio que é ignorado, ninguém pensa nele e tá tudo bem, ele tá ali e esquece, ninguém toma as dores dele. A partir do momento que você começa a frequentar, começa a ver, a sentir ele e mesmo se comover, né, em como ele é tratado, em como ele está hoje em dia, que é uma situação bem, bem delicada, né, e eu vejo assim, é muito triste, né, ver o Rio como ele é hoje em dia. Eu acho que isso pode comover e pode tocar as pessoas, né. Eu acho que deveria ser feito um projeto de acesso à população ao rio, um projeto de parque linear, não só esperar assim, quando despoluir, ou quando estiver 100% despoluído, né? Existem projetos que pensam em despoluição até o nível que não fique pelo menos o odor, né? O cheiro ruim, que é o que realmente afasta as pessoas, né? Você não conseguiria chegar muito perto e nem nadar, porque ele realmente ainda é muito poluído, faria mal ainda, mas pelo menos você consegue frequentar as margens dele, né? Ele não fica tão repelente, né, às pessoas. A gente tem que começar a usufruir e usar o rio e ter ele como nosso mesmo. Eu achei genial isso que você está propondo, Lila, porque realmente a partir do momento que a gente tiver uma proximidade maior, a gente vai tratar ele melhor, né? Porque realmente ele é totalmente maltratado e a maioria das pessoas não está nem aí com isso, né? Nem aí, Nem aí. E São Paulo, aqui a minha região, a região onde eu moro, não tem parque nenhum, meu bairro, Campo Belo, né? Ali para Brooklyn ainda tem algumas pequenas praças, ainda tem algumas opções. E essa área, essa região, nas margens do rio, são áreas que poderiam ser utilizadas, aproveitadas, né? Economicamente falando também. Poxa, eu morei em Londres há alguns anos, né? Ao longo do Tâmisa tem bares, tem balsas com restaurantes dentro dessas balsas enormes. Todo rio legal assim de grandes metrópoles, eles são aproveitados nesse sentido, eles se tornam áreas legais de lazer para a população, né? E a partir dessa proximidade, eu acho que gera isso que você está dizendo, de fato, de uma vontade maior de cuidar. Então, ele é totalmente subutilizado, né? O nosso Rio Pinheiros, tanto Pinheiros quanto Tietê, eles são totalmente subutilizados. Exatamente. E eu acho que a cidade só tem a ganhar. Ele tem um potencial de lazer, com certeza. Ele tem um potencial financeiro, que é o que todo governo gostaria também, né? Então ele com certeza traria benefícios para a população e para o governo, né? Então eu acho que para a cidade, né? Ele pode trazer só coisas boas, né? Esses projetos, utilizar o rio a nosso favor e eu acho que limpar o rio, despoluir o rio e utilizar ele, a cidade só ganha, só tem a ganhar, né? Mas eu tenho 39 anos e eu nasci e cresci ouvindo esse discurso de que ele ia ser despoluído e ele nunca foi despoluído, né? A gente só fica escutando. Então, eu realmente eu não perco a esperança, mas eu gostaria realmente que isso acontecesse, mas eu acho que isso a gente não pode também deixar só
só no colo das autoridades. A gente precisa se mexer. Então, eu acho que a população precisa se mexer. Por isso que os projetos que tem, que envolvem o Rio Pinheiros, eles são tão importantes. O Rio Pinheiros e o Rio Tietê, eles são tão importantes, porque eles precisam mostrar para a população o que acontece realmente e tocar a população, porque só assim eu acho que chega até as autoridades e força, né, algumas medidas serem tomadas. Uhum. Lila, essa é outra questão que você tocou, que é fundamental, que é a corresponsabilidade de cada um de nós. Exatamente. Eu acho que a solução de diversos problemas em diversas áreas só vai despontar a partir do momento que nós, como cidadãos, né, como moradores aqui dessa região, dessa cidade, passarmos a atuar também, né? Uhum. No nosso entorno e cobrar, como você falou, cobrar das autoridades. Afinal das contas, a gente elege pessoas para só viverem às nossas custas e não fazerem nada em nosso favor, né, em benefício da população da cidade. Acho que nós, como cidadãos, nós temos um papel importante, né? Não adianta só votar e ficar esperando, né? Sentado. Eu acho que a gente tem um papel importante, sim. Então, Lila, eu acho assim... Uma máquina de ganhar dinheiro, né? Essa despoluição do Rio Pinheiros e a do Tietê é uma máquina de ganhar dinheiro para o governo, com certeza. Infelizmente. Olha, quem me falou sobre você e que me mostrou as suas fotos, me mandou um vídeo, na verdade, um pequeno vídeo com uma sequência das suas fotos, que são muito lindas, foi o Ed Cobara, do portal Inova Berrini. Ele não pôde participar aqui da nossa conversa, mas eu quero agradecer muito a ele, né, por ter nos colocado em contato. Suas fotos são realmente lindas. E eu espero que com esse trabalho você e muitas outras pessoas que estão trilhando também esse caminho de tentar despertar as pessoas para a importância da gente atuar e ajudar na despoluição dos rios e fazer o que está dentro do nosso alcance para preservar a natureza que a gente tem ao nosso redor, mesmo para que a gente possa usufruir disso, né, de forma saudável, lazer aos fins de semana. Já pensou que beleza, num sábado à tarde, você poder fazer um piquenique? Nossa, pensei várias vezes, ia ser maravilhoso. Então, Lila, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa. Eu queria falar só para as pessoas não perderem a esperança. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o Rio Pinheiros, ele tá aí para mostrar para a gente que a natureza é muito forte, se adapta com muita facilidade, muito mais fácil do que a gente, né? Do que nós, seres humanos. Nós temos muito mais dificuldade. A gente tem muito que aprender com a natureza, com certeza, é só observar e prestar mais atenção, né? Eu acho que a gente tem não só o Rio Pinheiros, né, mas toda a natureza traz para a gente muito conhecimento. E o Rio Pinheiros, junto com o Tietê, eles cortam a cidade de São Paulo, eles têm um papel fundamental na cidade, né? E eles não podem ser lembrados só quando tem enchente ou em momentos negativos. A gente tem que começar a lembrar deles em momentos muito positivos, né? Muito bons. E o Rio Pinheiros mostra que tem coisas muito boas nas margens dele, né? Então a gente tem que começar a olhar para ele com mais carinho, eu acho. Que daí eu acho que a gente vai permitir que ele seja melhor cuidado. Lila, muito obrigada. Eu vou colocar algumas fotos suas, se você me permite, né? Quando eu editar esse vídeo, eu vou colocar algumas fotos suas também, para mostrar a beleza das suas fotos e da vida ao longo do Rio. E foi um prazer conversar com você. Espero que a gente se conheça pessoalmente, assim que passar a epidemia. Então, um beijo grande, super obrigada e até. Obrigada.